Deltan Dallagnol colocou o STF contra a parede. A pressão popular e a indignação generalizada fizeram o Supremo Tribunal Federal recuar e pausar o julgamento do caso Débora dos Santos. A cabeleireira, que foi condenada a 14 anos de prisão por escrever com batom em uma estátua, tornou-se o símbolo máximo das injustiças cometidas contra os réus do 8 de janeiro. Mas será que essa reviravolta pode trazer justiça para Débora? Será que o STF vai rever sua decisão? Fique comigo até o final para entender todos os detalhes dessa virada inesperada e descobrir se ainda há esperança para Débora. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando essa e outras notícias importantes. Eles sentiram! O STF acabou de pausar o julgamento do caso da Débora dos Santos em meio a uma onda de indignação, de clamor por justiça nas redes sociais. Aconteceu o que Alexandre de Moraes não esperava e não queria. A cabeleireira Débora dos Santos, que ele e o Flávio Dino condenaram a 14 anos de prisão, ela se tornou o maior símbolo dos abusos, das ilegalidades e da injustiça contra os réus do 8 de janeiro. Ela tornou visível, claro, aquilo que pra muita gente era obscura, porque as pessoas não acreditaram, foram lá olhar a sentença. Será que o que só tem contra ela é apenas a pichação? E todo mundo viu que era. Condenada a 14 anos. E além dessa condenação a 14 anos por riscar uma estátua com batom, a Débora tá há 2 anos presa preventivamente, sem ver os seus filhos, no que pode ser uma das prisões preventivas mais alongadas da história do STF. Isso de forma ilegal, o que é uma vergonha, gente. É uma vergonha pro STF. Veja, a prisão preventiva mais longa do tribunal deveria ser de um grande político corrupto, mas não, eles estão soltos. Todos aqueles acusados pela Lava Jato, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, José Dirceu, quem você pegar, tá todo mundo solto. E quem deveria ficar preso por tempo é um grande político acusado de corrupção, mas não. Quem tá é uma cidadã comum, uma mãe de 2 filhos pequenos, cabeleireira. Lê aqui comigo como essa indignação do povo e até da imprensa atingiu em cheio o STF e fez o tribunal pausar o julgamento da Débora. Já tem vídeo no canal aqui sobre a reação pública contra essa condenação. Vou deixar na tela aqui no final e na descrição para você. Mas aqui agora eu quero falar sobre a reviravolta que está acontecendo no caso da Débora. E lá no final eu vou te dizer se nós podemos ou não ter esperança de justiça no caso da Débora. Acompanhe comigo. Fux quer verificar as circunstâncias dos crimes atribuídos à cabeleireira. O ministro do STF, Luiz Fux, quer verificar as circunstâncias dos crimes atribuídos à cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Ela participou dos atos golpistas de 8 de janeiro e escreveu "Perdeu Mané" na Estátua da Justiça. Foi por isso que o Fux pediu vistas e paralisou hoje o julgamento do caso, conforme apurou a coluna com pessoas próximas ao ministro. Gente, essa aí é a notícia. Finalmente, o ministro Fux, surgiu com ele agora uma luz na escuridão. Finalmente, uma esperança em meio ao desespero. Você tem agora a chance, ministro Fux, de fazer justiça no caso da Débora e julgá-la pelo que ela realmente fez, que foi ali pichar a estátua, que é um crime de baixo potencial ofensivo. E dar uma pena condizente com a conduta dela, proporcional, de acordo com o processo penal democrático que o STF jogou no lixo em nome de defender a democracia. Mas o que eles estão fazendo são eles mesmos matando a democracia, destruindo a democracia. A Débora ela precisa ser absolvida dos crimes de tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de associação criminosa armada. E se você fizer isso, ministro Fux, você também precisa dizer no voto que a prisão preventiva da Débora deve ser revogada imediatamente. Primeiro porque não estão presentes os requisitos previstos em lei para a preventiva, já que a Débora não apresenta nenhum risco para a sociedade ou para as investigações. E você ainda pode dar um voto dando uma dosimetria da pena, uma quantidade de pena correta, justa para Débora, que considere que ela já cumpriu inclusive a pena dela com esses 2 anos de prisão, deixando a Débora livre para voltar para casa, para sua família, para os seus filhos. Se você fizer isso, ministro, você vai entrar para a história do Brasil como um feixe de luz em meio ao período mais escuro, mais sombrio da nossa história recente. E se você que está aqui concorda comigo que o ministro Fux deve fazer isso, curte com força o vídeo para a voz da nossa indignação, do nosso clamor chegar cada vez mais longe, chegar ao ministro, quem sabe. E agora olha aqui comigo qual foi o motivo dessa reviravolta do Supremo. Dá uma olhadinha aqui, ó. As críticas têm sido intensas sobre a dosimetria da pena
e elas chegaram ao conhecimento de Fux. Em grupos de WhatsApp de empresários, conforme apurou a coluna, está vencendo a narrativa de agora no Brasil se prende por 14 anos quem passa batom em uma estátua. E é verdade, né, gente? Aspas, a elite embarcou nessa conversa, fecha aspas, diz uma fonte com acesso a vários desses grupos. Olha só, gente, a elite financeira do país, ela também está indignada com essa condenação absurda de Débora. Basta você ser humano para você ficar indignado. Não importa se é elite financeira ou não é elite financeira, de onde você é. Quem entende o mínimo da experiência humana, quem tem empatia, quem tem um mínimo senso de justiça, acha isso um absurdo. Mas veja só a nossa Corte Suprema de, aspas, justiça, ou será que a Corte Suprema de Injustiça? Ela não tem esse mínimo senso que toda pessoa tem, todo ser humano tem. Em que eles estão se transformando? E eles fizeram, os grupos de WhatsApp, os grupos financeiros, fizeram chegar isso aos ministros do STF. E essa revolta da elite financeira, que fez isso chegar aos ouvidos do STF, explica muito o que está acontecendo aqui, ó. Se os donos do dinheiro estão falando, aí Brasília para ouvir, né? Até mesmo porque são esses os mesmos empresários que financiam aqueles eventos, com tudo pago para os ministros em cidades chiques do exterior, são os mesmos que contratam os ministros para palestras, para eventos. Mas aí fica a pergunta, dá para ter esperança? Olha, se o Fux de fato der um voto justo que contemple corretamente o caso da Débora, criando uma divergência com Moraes e Dino, isso abre espaço para Carmen Lúcia e para o Zanin acompanharem o voto do Fux e assim fazerem maioria contra Moraes e Dino, o que seria uma grande derrota de Moraes no Supremo. Na verdade, seria uma derrota inédita do Moraes em anos, logo para ele que está acostumado em conseguir unanimidade no Supremo. Mas mais ainda, isso seria a cunha, a brecha para outros casos serem revisados. Porque se o caso da Débora for revisado, porque só tem de prova contra ela que ela pichou com batom a estátua, tem vários outros casos que não tem nada de prova contra os réus. Nada. E eu ainda acho que essa possibilidade toda de revisão, justamente por isso, é muito difícil, porque abre uma brecha para revisar vários casos. É muito remota, mas ela só vai acontecer e pode acontecer sob uma condição. Se você continuar se indignando, protestando, comentando, engajando, curtindo, compartilhando as críticas, fazendo as críticas você diretamente, ou compartilhando de quem faz para que mais gente, mais pessoas se juntem a essa onda e os ministros sintam ainda mais a repercussão pública dos seus abusos. Você concorda comigo? Comenta o que você achou dessa reviravolta, curta o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, e clica no sininho para você não perder nada por aqui. Se você quiser, você pode também se tornar membro do canal para você receber análises políticas semanais exclusivas e dessa forma você também vai estar apoiando o trabalho que a gente faz por aqui no YouTube. Um grande abraço.